Pronto. Registra a presença. Registrou a presença? Belto Amarildo. Registra a presença. Beto. Registra a presença. Pronto? Peço à assessoria da casa que leia a ata da sessão anterior. Bom dia a todos. A ata da 56ª sessão ordinária do segundo período legislativo do biênio 2023 a 2024, da quarta sessão legislativa, realizada em 6 de agosto do ano de 2024, no Salão Nobre Antônio Magno Mesquita, plenário da Câmara Municipal de Piatã. Às 9 horas, reuniram-se os parlamentares sob a presidência de Juscelando Hermínio Pereira, sendo o segundo secretário o vereador Edelson Oliveira Silva. Depois de verificado o quórum e ressaltadas as ausências justificadas dos vereadores Manuel Miron Matos e Carlos Henrique Silva Marques, foi declarada aberta a sessão, sob a proteção de Deus, e lido o expediente do dia, a saber, livro de presenças e ata da sessão anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Ainda no expediente do dia, houve a apresentação e pedido de parecer às comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos e Contas,
ao processo legislativo número 149 de 2024, projeto de resolução número 002 de 2024 da mesa diretora, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Piatã, Estado da Bahia, para a legislatura de 2025 a 2028. Houve também a apresentação e pedido de parecer às comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos e Contas, ao processo legislativo número 150 de 2024, projeto de lei número 112 de 2024 da mesa diretora, que dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais de Piatã para o mandato de 2025 a 2028. Houve ainda o pedido de parecer à Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 111 de 2024 do vereador Greyson Roberto, que proíbe a queima, soltura e manuseios de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de alto impacto sonoro, tecnicamente classificados como fogos estampido e artigos explosivos. No espaço destinado a requerimentos e indicações, inscrito falou Edil Valmir, o qual utilizou-se da tribuna, saudou a todos os presentes e agradeceu a Deus por estar aqui nessa casa, exercendo a função que lhes é dada ao povo, pelo povo, de forma democrática. Depois, desejou a todos os colegas um excelente retorno do recesso parlamentar. Desejou ainda uma boa recuperação ao colega de trabalho Manuel Miron e disse esperar que, em breve, ele possa estar aqui na casa nas próximas sessões. Em seguida, disse que gostaria de se inteirar mais, a partir de agora, a respeito da legislação que vem mudando a cada 4 anos, e parabenizou o presidente da Casa pela reunião que houve com os vereadores antes da sessão, na preocupação do exercer da função ou da liberdade do vereador daqui para frente. E, portanto, disse que sua fala é direcionada a desejar a todos os colegas e demais pessoas pré-candidatos e candidatas uma boa sorte nessa caminhada, e no desejo de cada um ocupar uma cadeira na casa, mas que todos aguardem o período previsto para a campanha, que será a partir do dia 16 de agosto. Parabenizou os 2 grupos políticos pelas convenções partidárias, que acredita que foram realizadas sem nenhum problema. Em a parte, Greyson pediu desculpas por ter interferido durante a fala do colega sobre a data do início da campanha e esclareceu que antes da campanha era feita em 90 dias, mas que agora a Justiça Eleitoral resolveu fazê-la em apenas 45 dias. Com a palavra, o vereador Greyson agradeceu a Deus por tudo, saudou a todos os presentes e desejou saúde ao colega Miron, e que ele tenha uma boa recuperação. Depois, informou que o grupo oposto ao governo municipal recebeu a denominação de chapéu de palha, e, ao invés de ver isso como uma ofensa, se enche de orgulho, pois quem usa esse acessório é, sem dúvida, em sua maioria, homens e mulheres do campo, que na sua humildade trazem o sustento para a mesa do pobre e do rico. E disse que é com o chapéu de palha na cabeça e com a sandália da humildade no pé que essa classe será valorizada. Lembrou que está se aproximando mais um pleito eleitoral, onde teremos a oportunidade de escolher aqueles que melhor representarão o futuro do município. Por isso, recordou de um passado muito recente de um município pobre que acordou rico, mas, segundo ele, diante da má administração, o mesmo, infelizmente, ficou pobre novamente, fazendo a comparação com o país da Venezuela, que era considerado o 4º país mais rico do mundo, e hoje se tornou o mais miserável da América Latina, e assim tem sido o município de Piatã, que há 3 anos e meio era considerado o mais rico da Chapada Diamantina, e hoje se tornou o mais devedor. Disse que na gestão anterior a dívida com o INSS era de 7 milhões, e que agora, na atual gestão, a dívida é de 31 milhões de reais. Porém, quando o atual gestor assumiu a chefia do Executivo Municipal, havia mais de 30 milhões de reais em caixa. E, segundo ele, esse dinheiro vem sendo desviado, assim como foi desviado os precatórios do Fundef e do minério.
e ressaltou que esse dinheiro do INSS vem sendo descontado no salário do servidor municipal e que o prefeito não está fazendo o devido repasse para o órgão, o que certamente causará sérios problemas para os funcionários, quando este for se aposentar, e chamou a atenção das pessoas para aqueles que irão destinar o futuro do município. Finalizou, se dirigindo ao líder do governo, pedindo a ele a presença de uma equipe de vigilância sanitária no distrito de Inúbia para verificar a ligação de uma fossa com dejetos fecais na rede de água fluvial, o qual passou a localização da rua onde vem acontecendo este problema. Com a palavra, o vereador Edelson cumprimentou a todos os presentes e desejou melhoras ao colega Manuel Miron. Desejou também boas-vindas aos colegas, pois estão indo para mais uma campanha eleitoral, e disse que, colocando Deus na frente, abrindo os caminhos, pode ter certeza que nada vai atrapalhar ninguém de alcançar seus sonhos e as suas conquistas. Com a palavra, o vereador Amarildo agradeceu a Deus por estar de volta aos trabalhos na casa, cumprimentou a todos os presentes e desejou boa recuperação ao colega Miron Matos. Depois, disse que, mesmo no recesso, fez o seu trabalho de fiscalizar, como fez durante esses 3 anos e meio, pois tem um compromisso com as pessoas e, por isso, se colocou à disposição durante o recesso para estar fazendo algumas visitas que achou necessárias. Parabenizou a todos, aos organizadores, pela primeira FELIGA, Feira Literária e Gastronômica de Piatã, que aconteceu no último final de semana. Porém, lamentou por aqueles que não apoiaram este projeto. Disse que fez uma visita na escola da comunidade da Bucaina e recebeu algumas demandas, como a roçagem da estrada para melhorar o acesso naquela região, principalmente dos transportes maiores. Se tratando da escola, falou a respeito da merenda escolar, onde a nova secretária vem falando muito da valorização da agricultura familiar para dar uma melhor qualidade na merenda. Mas disse que isso não vem acontecendo, pois hoje nas escolas ainda se encontram os mesmos produtos industrializados. E o que tem de diferente são algumas polpas de frutas, citando alguns contratos que foram feitos para a aquisição de produtos da agricultura familiar, mas que não foram cumpridos, a exemplo dos produtos da comunidade do Riacho dos Porcos, que, segundo ele, não fizeram o pagamento e os produtos foram perdidos porque não foram distribuídos. Disse que esteve também em uma pequena escola do Bom Sucesso, que atende crianças, inclusive algumas especiais, e que o local está precisando de uma atenção maior, como um pátio, a colocação de um corrimão de acesso à escola que fica em uma área alta, um muro e bebedouros. Disse que passou ainda na escola do Rela e das Cruzes, onde encontrou câmeras de monitoramento, equipamento que deveria ter em todas as escolas, e deixou esse pedido, reforçando a indicação feita por Grayson na casa. A respeito da escola do Coxó, onde esteve também, disse que precisa de muro, de pátio para as crianças brincarem e de uma atenção maior ao banheiro da escola, que está em péssimas condições, e pediu ao líder do governo que encaminhe à gestão todas essas demandas, para que possa estar fazendo esses reparos necessários nessas escolas. Falando pela liderança do governo, Valmir disse que vai se inteirar com o jurídico da casa, pedindo a orientação sobre o verdadeiro papel dos líderes nesse período de pré-campanha e de campanha, principalmente do líder de situação, devido às diversas demandas. Falando pela liderança da oposição, Amarildo disse respeitar a opinião do colega, mas que, como líder da oposição, continuará trazendo as demandas do povo a esta casa, conforme a lei, e, com relação à ordem de fala, é necessário ver o que diz o regimento. Na oportunidade, o presidente disse esperar que tudo transcorra com tranquilidade nesse período eleitoral e que o jurídico da casa irá esclarecer o que pode e o que não pode durante este período. Não havendo mais oradores, passou-se a ordem do dia, que nada constou. Ao fim dos trabalhos, o presidente agradeceu a todos e encerrou a sessão, mas antes determinou que se lavrasse esta ata
a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente Juscelando Hermínio Pereira, pelo segundo secretário Edelson Oliveira Silva, pelo vice-presidente Ronaldo de Souza e demais vereadores: Thelma Silva Xavier e Silva, Josélio Mesquita, Valmir Almeida Silva, Grayson Roberto Soares Mesquita, Amarildo Santos Lima e Zaqueu Alves de Souza. Algum dos vereadores que queiram retificar suas falas, sinta-se à vontade. Senhor presidente, quero sim ratificar minha fala quando eu disse, em cima da fala do nobre vereador Valmir, a respeito do tempo de campanha. Ele disse que iniciava no dia 16 e eu acabei falando que iniciava no dia 21, por conta de que realmente são 45 dias de campanha. Mas como a campanha termina 5 dias antes do pleito eleitoral, dizer que a fala certa é a do nobre vereador. Inicia-se a campanha no dia 16 de agosto. Era isso, obrigado. Mais alguém? Então que seja retificada a palavra do vereador Beto Bahia. Apresentação, ato em votação. Coloca ato em votação. Sinta-se à vontade, novos vereadores. Cadê Deus? Dá o resultado. Não tá, dá o resultado. Votação encerrada. Ata aprovado.
Apresentação do processo legislativo número 151/2024, projeto de resolução número 003/2024 da mesa diretora que estabelece condutas permitidas e proibidas na Câmara Municipal de Piatã durante o período eleitoral. Peço à Ana que leia. Projeto de resolução número 003, de 9 de agosto de 2024, que estabelece condutas permitidas e proibidas na Câmara Municipal de Piatã durante o período eleitoral. O presidente da Câmara Municipal de Piatã, Bahia, faz saber que o plenário aprovou e eu, presidente, a promulgo a seguinte resolução. Capítulo 1. Disposições iniciais. Artigo 1. Esta resolução estabelece condutas permitidas e proibidas na Câmara Municipal de Piatã durante o período eleitoral. Inciso 1. O âmbito da aplicação desta resolução abrange 1. O plenário Antônio Magno Mesquita. 2. O prédio sede da Câmara Municipal. E 3. Qualquer outro local onde se instalar a Câmara Municipal de Piatã, mesmo que temporariamente. Inciso 2, parágrafo 2, para os fins desta resolução, o período eleitoral compreende os 3 meses que antecedem as eleições até a proclamação do seu resultado. Parágrafo 3. As disposições desta resolução aplicam-se para as eleições municipais. Artigo 2. São objetivos desta resolução: permitir que os vereadores possam exercer regularmente seu mandato durante o período eleitoral, preservar a imparcialidade e a lisura das eleições, permitir que os candidatos disputem o pleito eleitoral em igualdade de condições e impedir que os vereadores utilizem a estrutura da Câmara Municipal de Piatã para obtenção de vantagem eleitoral para si ou para outrem, em relação aos demais candidatos não ocupantes de cargos eletivos do Poder Legislativo do município de Piatã. Artigo 3. As disposições desta resolução aplicam-se a todos os agentes políticos da Câmara Municipal de Piatã, a saber, vereadores, ocupantes de cargos em comissão, servidores efetivos, empregados públicos, estagiários, aprendizes e terceirizados, independentemente de registrar a condição de candidato. Capítulo 2, regra geral. Artigo 4. São condutas permitidas aquelas relacionadas ao exercício regular do mandato, desde que desprovidas de promoção pessoal e de manifestações de apreço ou desapreço a outrem. Artigo 5. Além daquelas previstas na Lei Federal número 9.504, de 30 de setembro de 1997, são condutas proibidas aquelas relacionadas à eleição, direta ou indiretamente, ainda que implícita sua finalidade eleitoreira, como, por exemplo, a menção à candidatura pessoal ou de outrem, apoio eleitoral, pedido explícito ou implícito de voto ou qualquer outro fato ou questão eleitoral. Artigo 6. Os vereadores e demais agentes públicos abrangidos nesta resolução são responsáveis pelas suas manifestações no interior da Câmara Municipal de Piatã, seja nas sessões camarárias ou fora dela, estando sujeitos às penalidades legais e regimentais cabíveis. Capítulo 3. Casos especiais. Seção 1 das sessões. Artigo 7. É permitida, nos termos do regimento interno, a realização de sessões ordinárias e extraordinárias. Parágrafo único. No início de cada sessão, a presidência deve advertir a todos quanto à vedação de se manifestar sobre questões eleitorais nos pronunciamentos. Artigo 8. É proibida a realização de sessão solene e solenidades. Artigo 9. É de responsabilidade exclusiva do vereador o conteúdo do seu pronunciamento em sessão, devendo este zelar pelo cumprimento dessa resolução e não se referir a questões eleitorais em todas as suas manifestações. Seção 1 das sessões ordinárias.
Artigo 10. É permitida a realização de sessão ordinária em todos os atos e fases previstas no regimento interno. Artigo 11. Após o registro de sua candidatura, é proibida ao candidato a ocupação da tribuna popular. Artigo 12. É proibida à pessoa ocupante da tribuna popular manifestar-se sobre as questões eleitorais, sendo de sua exclusiva responsabilidade o conteúdo do pronunciamento. Parágrafo 1. Antes do pronunciamento de cada ocupante da tribuna popular, a presidência deve advertir sobre a proibição de se manifestar sobre questões eleitorais. Parágrafo 2. É lícito à presidência cassar a palavra da pessoa ocupante da tribuna popular, caso seu pronunciamento verse sobre questões eleitorais. Seção 2 das audiências públicas. Artigo 13. É permitida a realização de audiência pública vinculada à proposição legislativa em andamento. Artigo 14. É proibida a realização de audiência pública desvinculada de proposição legislativa em andamento. Parágrafo 1. Não se aplica a proibição prevista no caput desse artigo como ocasião das eleições gerais. Parágrafo 2. Aplica-se a proibição prevista no caput desse artigo por ocasião das eleições gerais, quando o tema da audiência pública versar sobre questões eleitorais. Artigo 15. Para os fins desta seção, indicação e requerimento não são considerados como proposição legislativa. Artigo 16. É proibida a composição da mesa dos trabalhos ou candidato ou pré-candidato não ocupante de cargo eletivo do Poder Legislativo do município de Piatã. Artigo 17. É proibido à pessoa que fizer uso da palavra na audiência pública, vereador ou não, manifestar-se sobre questões eleitorais, sendo de sua exclusiva responsabilidade o conteúdo do pronunciamento. Parágrafo 1. No início da audiência pública, a presidência dos trabalhos deve advertir a todos quanto à proibição de se manifestar sobre questões eleitorais nos pronunciamentos. Parágrafo 2. É lícito à presidência dos trabalhos cassar a palavra de qualquer pessoa caso seu pronunciamento verse sobre questões eleitorais. Seção 3 dos órgãos e veículos de comunicação. Artigo 18. Fica suspensa temporariamente, de 6 de julho a 6 de outubro, a publicidade e as postagens no site e redes sociais oficiais da Câmara Municipal de Piatã. Artigo 19. É proibida a produção e divulgação pelos órgãos e veículos de comunicação da Câmara Municipal de Piatã de matéria que verse sobre convenções partidárias, candidaturas ou quaisquer outras questões eleitorais. Artigo 20. É proibida a utilização e divulgação de link ou marcação para rede social ou sítio eletrônico particular de vereador ou qualquer pessoa física ou jurídica do direito privado nas matérias produzidas e divulgadas pelos órgãos e veículos de comunicação da Câmara Municipal de Piatã. Subseção 1 das transmissões das sessões da Câmara. Artigo 21. É permitida a transmissão ao vivo e a reprise na íntegra das sessões camarárias e audiências públicas permitidas por esta resolução. Artigo 22. Caso entenda que qualquer pronunciamento proferido nas sessões camarárias e audiências públicas permitidas por esta resolução tenha versado sobre questões eleitorais, a presidência da Casa pode após manifestação da assessoria jurídica, deve suprimi-lo das reprises do evento. Parágrafo 1. A suspensão mencionada no caput desse artigo deve ser amplamente divulgada, notadamente na descrição do vídeo e no momento do vídeo em que o pronunciamento ocorreu. Parágrafo 2. Ao final do período eleitoral, o vídeo integral do evento deve ser disponibilizado nos veículos de comunicação da Câmara Municipal de Piatã. Seção 4 das questões funcionais. Artigo 23. No que se refere aos instrumentos funcionais disponíveis aos vereadores e demais agentes públicos abrangidos nessa resolução, são condutas proibidas.
Utilização de veículo oficial para finalidade eleitoral, inclusive o transporte de material com propaganda eleitoral de qualquer candidatura. 2. Utilização do número de telefone celular corporativo para o envio de mensagens, SMS, WhatsApp, Telegram e similares, de caráter eleitoral. 3. Utilização do e-mail institucional para o envio de mensagens de caráter eleitoral. 4. Utilização de quaisquer bens materiais de consumo e equipamentos pertencentes à Câmara Municipal de Piatã, tais como impressoras, scanner, copiadores, fax, câmeras fotográficas, microcomputadores, serviços de internet e telefônicos, com a finalidade de reprodução, confecção e vinculação de propaganda eleitoral. 5. Utilização de informações de quaisquer espécie constantes em banco de dados da Câmara Municipal de Piatã para divulgação de material como propaganda eleitoral de qualquer candidatura, mesmo por meios eletrônicos. Artigo 24. São condutas permitidas aos vereadores e demais agentes públicos abrangidos nesta resolução. 1. Divulgação do trabalho gráfico das atividades desempenhadas pelo vereador no exercício do mandato, desde que não custeadas pela Câmara Municipal de Piatã e que não haja qualquer mensagem de propaganda eleitoral. 2. Realização de viagem custeada, direta ou indiretamente, pela Câmara Municipal de Piatã, nos estritos termos da legislação de regência. 3. A publicação de atos oficiais e a vinculação do Diário Oficial Eletrônico do Legislativo de Piatã. Seção 6. Das questões prediais. Artigo 25. No que se refere à sede da Câmara Municipal de Piatã, são condutas proibidas aos vereadores e demais agentes públicos abrangidos nesta resolução. 1. Realização de lives e a gravação de vídeos de campanha eleitoral, inclusive no gabinete do vereador. 2. Fixar, colocar ou distribuir material de campanha eleitoral de qualquer candidatura nos ambientes internos e externos, inclusive janelas, fachadas e estacionamento. 3. Realizar reuniões ou receber outrem para tratar de assuntos relacionados com campanha eleitoral de qualquer candidatura ou partido político, inclusive no gabinete do vereador. E 4. Guardar, estocar ou acumular material referente à campanha eleitoral de qualquer candidatura ou partido político, inclusive no gabinete do vereador. Artigo 26. É proibido a qualquer agente político ingressar ou permanecer na sede da Câmara Municipal de Piatã utilizando vestimenta, acessório ou qualquer material que exiba imagem, nome, slogan, arte ou outra identificação de candidato ou partido político. Parágrafo único. A proibição disposta no caput deste artigo estende-se a qualquer pessoa, agente político ou não, presente às sessões camarárias, audiências públicas e demais eventos institucionais realizados na sede da Câmara Municipal de Piatã. Capítulo 6. Da conduta infratora. Artigo 27. A infração ao disposto nesta resolução enseja a abertura de investigação nos termos regimentais se a infração for cometida por vereador ou de sindicância se a infração for cometida por servidor. Capítulo 5. Disposição final, artigo 6. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, Piatã, Bahia, 9 de agosto de 2024, assinado pelo presidente Juscelino Hermínio Pereira, vice-presidente Ronaldo de Souza, primeiro secretário Carlos Henrique Silva Marques, segundo secretário Edelson Oliveira Silva. Justificativa. Considerando a proximidade de início do período eleitoral para a escolha dos candidatos a prefeito e vereadores, que acentua as preocupações da mesa diretora desta Câmara Municipal no tocante à observância rigorosa dos princípios éticos legais para as eleições de 2024, bem como as orientações sobre condutas vedadas aos agentes públicos para evitar qualquer ato que provoque desequilíbrio e
isonomia dos candidatos e que violem a moralidade e legitimidade nas eleições, considerando a necessidade de expor e detalhar, a partir do que determina a Constituição Federal e legislação eleitoral vigente, com o objetivo de elucidar dúvidas em relação aos limites legais para situações que envolvam a transmissão das atividades legislativas durante o pleito eleitoral de 2024, considerando a necessidade de atuar preventivamente aos parlamentares para a observância da legislação eleitoral, considerando a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, a Lei Federal número 9.504, de 30 de setembro de 1997, a Resolução número 23.738, de 2024, calendário eleitoral, a Resolução número 23.736, de 2024, e a Resolução número 23.610, de 2019, todas do Tribunal Superior Eleitoral para a eleição do ano de 2024. Considerando as condutas proibidas aos agentes públicos e servidores ou não, tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral de 2024, bem como as vedações à comunicação institucional estabelecidas na Lei 9.504, de 97, artigo 73, caput C/C, inciso 6, a linha B. O presente projeto de resolução visa estabelecer as condutas permitidas e proibidas na Câmara Municipal de Piatã durante o período eleitoral. Destante, em obediência ao entendimento das legislações supracitadas, essa Casa Legislativa apresenta aos nobres edis o presente projeto de resolução, plenário da Câmara de Piatã, Bahia, 9 de agosto de 2024. Obrigado, Ana. Esse projeto de resolução, eu espero que Vossas Excelências fiquem bem atentos o que pode e o que não pode fazer aqui na Casa nesse período eleitoral. Simplesmente isso, só para Vossas Excelências ficar atentos. Entramos em requerimentos e indicações. Os vereadores que queiram falar, sinta-se à vontade, só se inscrever. Com a palavra o vereador Beto Bahia. Primeiro eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade e desejar que todos tenhamos um bom dia. Cumprimentar o senhor presidente da casa, em nome de Vossa Excelência, os caros colegas vereadores. Aqui no plenário, cumprimentar ali a amiga Viviane, os amigos do Salitre, os demais que se fazem presentes. Quero cumprimentar também a amiga professora pedagoga Shirley, que se apresenta aqui também no plenário. Quero me solidarizar com Shirley pela falta d'água que não está indo em sua casa e me solidarizar também porque quando ela procura o encarregado responsável por esse setor, ela tem sido destratada por ele, né, que tem a chamado de louca e de desaforada. Em um áudio, inclusive, diz que se ela é desaforada, ele é mais desaforado ainda. Ele pede, inclusive, para que ela procure um psicólogo e que também corra atrás dos seus direitos. E exatamente por conta disso, eu me dirijo aí ao colega vereador Valmir, líder do governo. Peço, colega, a sua interferência para que nós possamos dar solução a esse problema vivido por essa cidadã e por demais populares que vivem também a mesma situação. Dizer que Shirley recentemente perdeu aí o seu pai, entendeu, inclusive, que estava passando por algum problema psicológico. Ela procurou, inclusive, um psiquiatra, né? E nesses seus exames está aqui tudo constando que ela não tem problema nenhum. O problema que ela teve, na verdade, identificado pelo o médico psiquiatra, foi
a orientação, né, que ela tomasse vitamina D, que ela procurasse tomar mais um pouquinho de sol, que ela procurasse também tomar a vitamina B12, né, e procurar também se alimentar mais de proteínas. Então, quero me solidarizar, viu, Shirley, com esse destratamento que você tem recebido pelo referido funcionários e pedir que isso não aconteça. A gente sabe que é crime um funcionário público ser destratado por qualquer popular, assim como também é crime o funcionário público destratar o popular. Então, tanto é crime uma versão como é crime outra. Dizer, senhor presidente, que eu tinha um projeto de lei, né, que estava sendo apresentado hoje na casa, dizer aos colegas que eu retirei o projeto de pauta, porque, revendo hoje o projeto, entendi que nós precisamos acrescentar um artigo nele, que é um artigo abrindo a exceção, né, para, na festa tradicional, né, a festa junina tradicional, a gente não pode aí acabar com a tradição das queimas de fogos, né, dizer que a população sabe com antecedência de que isso haverá nesse período, então vou estar acrescentando esse artigo no projeto. Essa a minha fala. Muito obrigado, e eu falarei em outra oportunidade, se cabível for. Obrigado, Deus nos abençoe e bom dia a todos. Obrigado, novo vereador Beto Bahia, e será retirado da pauta. Com a palavra o vereador professor Valmir. Sinta-se à vontade, novo vereador. Meu bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos, colegas presentes nessa casa, funcionários, todos e todas aqui presentes. Saudar, assim, a presença de todos, no nome da pessoa do professor Manfini, ali presente. E, mais uma vez, agradecer a Deus por estarmos aqui exercendo a nossa função. Agradecer a Deus pelo retorno, melhora de saúde do nosso colega Manuel Miron. Que Deus possa, assim, nos abençoar. Senhor presidente, acredito que a minha fala vai ser breve, até porque eu falo muito. Só para dizer que eu acompanhei, né, na íntegra a leitura do projeto dessa casa, da resolução, melhor dizendo, quando se trata da questão da atuação dos vereadores no decorrer, né, desses últimos 51, acho que 2 dias. E dizer que eu acho que as ponderações, elas são importantes, né, que nós não devemos, não podemos ou não devemos, melhor dizendo, sermos movidos ou procurar falar determinadas coisas e esperar que a lei nos ampara, porque a lei, às vezes, elas nos defende ou defende o cidadão de forma que muitas vezes injusta. Eu acho muito válido esse projeto de resolução, porém, é um projeto que eu entendo que recai mais sobre discussões, né? Porque eu vi que o projeto, em alguns momentos, ele vem abrindo, vem justificando, em outros momentos, ele fala, mas não regulamenta. Então, deixa assim o vereador ainda confuso. Eu pude perceber que tem muitas coisas no projeto que o vereador não sabe se ele vai ser punido ao fazer ou não, porque ele não tem uma designação. E digo que o projeto, na sua natureza fundamental ou fundamentada, eu enxergo uma perfeição, né? Mas na natureza regulamentada requer discussão, alguns debates, para que o vereador, ele tenha, na verdade, ele consiga, na verdade,
obedecer e seguir de fato a lei. Porque eu entendo que uma lei, quando ela deve ser seguida pela Câmara, pelo cidadão, ela deve passar por processos totalmente voltados para aquela realidade, né? Ou seja, tem que ser substituído todo o processo de fundamentação pelo processo de regulamentação. Senão há uma grande confusão aí com todos nós. Mas eu parabenizo a presidência dessa casa, porque desde a semana passada que eu disse aqui na minha fala sobre a grandeza da ação do presidente dessa casa, antes de começar a sessão, sobre algumas ponderações, né? E eu acho interessante que esse momento ele passa muito rápido e que nós temos que ter um certo cuidado, porque no momento muito rápido poderá causar sequelas de conduzir a desmanchar ou acabar com todo um processo de uma vida, de uma história, de uma amizade que tem assim os colegas, devido a essa questão dessa busca, né, dessa busca de vagas ou de vencer. Então, eu acho importante, senhor presidente, essas ponderações e parabenizo mais uma vez pelo projeto. Também agradecer ao nobre vereador Gleison Roberto, né, na semana passada, na minha fala, ele teve uma interferência, entre aspas, né, quando ela foi autorizada ao colega a falar sobre a questão dos dias, né, que, na verdade, eu, no momento também, quando ele falou a quantidade de dias, eu também acabei confundindo, mas, de fato, ele reconheceu que, de fato, foi aquilo que eu disse. Ou seja, a partir do dia 16 agora de agosto, é que nós podemos estar assim fazendo, ou estar propriamente dita, né, aí mobilizando as campanhas. Não quer dizer também que a partir do dia 16 que a gente pode fazer o que a gente entender que vai fazer. E que não é punido, não é assim também. O dia 16 ele apenas nos dá condição de muita coisa, mas continua nos proibindo também de muita coisa. Também sobre o projeto do colega, o colega que fez a sua ponderação, eu achei interessante, porque eu acho o projeto extremamente interessante, porque se fala muito que já é lei federal. Eu tenho um respeito muito grande pelas leis federais, as leis estaduais e, por que não dizer, a própria lei orgânica do município. Mas eu entendo que essas leis, ela defende o cidadão, mas ela não defende o cidadão dentro das suas categorias. Então, esse processo de regulamentação do colega é muito válido, quando ele fala sobre essas ponderações de, muitas vezes, barulho em frente de hospitais, né, de escolas, queimas de fogos, né? Mas eu entendo que a ponderação que o colega deve fazer não deverá ser apenas aquela, né, para soltar fogos na época do São João, como tem também o final do ano, né, que é aquela comemoração de final de ano, a chegada do novo ano. Mas também eu acho que o colega deve fazer algumas ponderações referente à distância, né? Porque se for uma distância, por exemplo, de 1 quilômetro, isso quer dizer que está proibindo em Piatã todo na sede, proibindo em Cabral e proibindo em Núbia, porque você não vai ter condição de soltar fogos em nenhuma localidade dentro da sede de Piatã, se caso não for regulamentado, também discutido a questão da distância. Pode-se entender X metros, né, enfim, eu entendo também dessa forma, é só para estar lembrando assim o colega, tá? E tem algumas coisas para falar aqui depois, na questão de líder, não sei se vai dar tempo, senhor presidente. Também eu busquei a informação sobre a minha participação como líder do governo nesse período. Claro e evidente que essa resolução também cabe a mim fazer algumas ponderações, e embora essas ponderações, como eu disse aqui, eu parabenizo, mas ela não condiz muito à minha realidade, porque as minhas ponderações, elas sempre foram feitas e serão feitas com base na minha consciência e com base naquilo que eu sempre entendi, que é o que o vereador deve aqui falar. Independente de resolução, independente de lei, me proibir ou me conduzir a falar algo, eu vou falar conforme a minha consciência. Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos nós. Pois não, colega? Pois não, colega. Referente ao que Vossa Excelência disse do projeto, eu queria só dizer aos colegas vereadores que é um projeto de
extrema relevância para o nosso município. Como Vossa Excelência disse, já é um projeto, é uma lei federal, né? Ela tem expandido aí a alguns outros municípios. Então, o que eu queria pedir aos colegas é para que não deixasse de votar a favor do projeto e dizer que aquilo que for de discordância dos colegas vereadores, o projeto é de minha autoria, mas cabe que Vossas Excelências façam uma emenda. Então, aquilo que qualquer um de Vossas Excelências não concordar, pode pedir a retirada do artigo, como também pode acrescentar um novo artigo e até mesmo de fazer emenda em qualquer um deles. Só não podemos deixar de beneficiar a nossa comunidade, o nosso município, com esse projeto que é importante para a população. Ok, colega. Obrigado aí pela fala. E a fala do colega condiz com a realidade regimental. Obrigado, colega. Bom dia a todos. Obrigado, novo vereador professor Valmir. Com a palavra o vereador Amarildo Lima. Bom dia, senhor presidente. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, cumprimentar os nobres colegas aqui, na pessoa do vereador Miron Mato, e dizer da minha felicidade dele estar de volta aos trabalhos, bem de saúde, né? Cumprimentar aqui minha prima Fátima, minha amiga Viviane, meu amigo Nô, ali das Porteiras, ex-vereador Carlito, os nossos amigos aqui presentes, Joaquim aqui da Piauí, e os demais que estão aqui, e todos aqueles que nos acompanham pelas redes oficiais dessa casa. Dizer, senhor presidente, que mais em uma das minhas andanças, né, fazendo visitas no município, ontem eu estive ali no bairro Tangará, por mais uma vez, fazendo as minhas visitas e atendendo um pedido daquelas pessoas que me escolheram como seu representante, né? Não é a primeira vez que eu frequento aquele local, venho visitando esse local desde o ano 2021, trazendo para essa casa as demandas que é me passada, né? E levando ao conhecimento do gestor e das secretarias responsáveis, né, por aquela situação. Estive lá no ano 2021, senhor presidente, né, trouxe para essa casa aqui a situação que estava acontecendo ali no bairro Tangará, juntamente com o vereador, né. Em 2022, visitei novamente, né, essa situação estava à margem da estrada, né, que vai para o tanque. E em 2023, né, tive lá novamente e foi mudado esse local onde era captado aquele esgoto ali, praticamente do bairro Tangará, que ficava às margens da estrada e hoje está no fundo do galpão, onde guarda alguns materiais da prefeitura e ali ao lado do canil. E nada foi feito durante esse tempo, senhor presidente. Nada foi feito, nada foi resolvido, nem sequer para diminuir, né, os transtornos ali das pessoas que moram ali em volta daquele galpão. E agora, em 2024, estive lá novamente. Em 2021, começou a construção, né, de uma estação de tratamento de esgoto, vereador Beto, né, onde era para fazer o tratamento e dispensar aquela água de uma forma que não, né, trazesse tantos danos à natureza. Mas aquela obra de 2021 ficou pelo caminho, vereador Beto. Infelizmente, em 2021 começaram a obra, né, e sequer terminaram. Fiz a parte de alvenaria, né, de concretagem e tudo mais, mas infelizmente aquela estação de esgoto que era para ser instalada ali e que falaram aqui nessa casa que já estava comprada, hoje a gente sequer sabe onde foi parar essa estação de tratamento de esgoto. E hoje no dia de ontem, encontrei ali aquela construção cheia de esgoto, senhor presidente, né, fossas abertas, né, exposta às pessoas, a doença, a insetos, né, e nada é feito para resolver aquela situação. E do lado tem um canil que aparentemente está bem cuidado. Eu não cheguei a entrar, mas aparentemente está bem cuidado. Mas uma parede divide um poço de esgoto e do outro lado um canil municipal de Piatá. Então está tendo diferença aí no tratamento, né? Aparentemente, pelo visto,
estão priorizando mais os animais do que as pessoas. É claro que os animais também precisam de cuidado, né? Mas também vamos olhar pelas pessoas, vamos olhar por aquela comunidade ali do Tangará que sequer tem algum benefício dessa gestão atual, né? Que a maioria vive ali em situação difícil. Já denunciei aqui por várias vezes, não foi só essa situação onde tem esgoto caindo próximo ao poço artesiano que abastece a comunidade e nada foi feito. Nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente aqui no município que cruza os braços, né, e coloca uma venda nos olhos, vereador professor Valmir, e faz de conta que não está enxergando o que está acontecendo. A Vigilância Sanitária não atua, a Secretaria de Saúde também não atua, né? Então, Miron, é para você ficar indignado, Miron, a situação que acontece hoje no nosso município, né? Eu vejo que a gente traz o problema para casa, às vezes enxerga como crítica, mas é nosso papel como representante estar aqui trazendo a demanda da população, mas a gestão não toma nenhuma atitude, enquanto isso as pessoas pagam o preço por isso, né, vivendo aí de forma vulnerável aí a situações como essa. E dizer, nobre colega Miron, né, presidente e os demais que nos acompanham aqui, que em 2021 eu estive lá, ele saiu, mas ele vai retornar e pode usar a fala para se defender ou, né, trazer algum pretexto. Eu estive lá com o vereador Rony, em 2021, na época ele era oposição, e denunciou juntamente comigo aqui nessa casa a situação desse esgoto ali no bairro Tangará. Ele esteve lá comigo, eu tenho um registro. Ele esteve lá comigo e esteve nessa casa juntamente aqui comigo no dia, cobrando da gestão, né, que resolvesse esse problema. E de 3 anos para cá, o nobre colega simplesmente se calou diante dessa situação e colocou também uma venda nos olhos. Agora usa o discurso, né, como pré-candidato a vice-prefeito de Piatã, que vai fazer mudança por Piatã e pelo bairro Tangará, que sequer levantou as mãos para poder olhar para essa situação específica, né? Ontem saiu um vídeo do nobre prefeito Marcos Paulo, onde ele falava da valorização da agricultura familiar, né, da compra do produto da agricultura familiar, né, para poder fortalecer a economia do município, valorizando as comunidades, Miron. Quando no ano de 2021, estive lá juntamente com Vossa Excelência, ali no Riacho dos Porcos, acompanhando uma compra que foi feita pelo município, no valor de aproximadamente R$30 mil, 2,5 toneladas de alimentos para as escolas, e perdeu ali, encontramos ali 2,5 toneladas de alimentos perdidos naquela escola, comprou, não pagou e nem usou, né? E agora vem falar de mudança, de valorização da agricultura familiar, de mudança para o município, quando coloca uma venda nos olhos com a situação do esgoto do bairro Tangará, e quer dizer que é mudança que vão fazer no próximo ano, quando teve 4 anos para fazer diferente e nada foi feito. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Qualquer coisa eu falarei mais alguma coisa para acrescentar aqui, como líder da oposição. Muito obrigado. Obrigado, meu vereador Amarildo Lima. Com a palavra, a vereadora Thelma. Fique à vontade, meu vereador. Pode ir, fique à vontade. Meu bom dia a todos. Quero cumprimentar os colegas vereadores e já ressaltar, né, a alegria do retorno aos trabalhos nesta casa. Semana passada eu não fiz o uso da tribuna, não estava muito bem, então estou fazendo, né, hoje o uso da palavra. Quero dizer aos nobres colegas que fico feliz em revê-los. Manuel Miron, alegre por sua recuperação, né, que Deus te abençoe. E saúde é muito importante, precisa se cuidar, né, nós todos. Quero também cumprimentar os funcionários desta casa, sempre pela mesma prontidão, né, em cuidar de tudo, da sessão, dos tablets, do café, da documentação, né, vocês são peças fundamentais, né, para que esse trabalho avance. Quero cumprimentar aqui os colegas presentes, na pessoa do meu amigo Idalmar. Quero também já aproveitar e lhe agradecer, né, pela amizade, pelo companheirismo. Nós somos conterrâneos, né, Idalmar é neto de seu Arquimedes,
um político, uma pessoa que eu sempre digo, foi, mas ficou o nome. É um orgulho, viu? Muito obrigada. Quero também cumprimentar a todos os internautas, as pessoas que nos acompanham de suas residências, que tiram aí um tempinho, né, para ouvir a sessão legislativa, que é muito importante. Como eu sempre digo, a gestão municipal acontece dentro da Câmara de Vereadores. Tudo passa pela Câmara de Vereadores. Então, é muito importante nós, vereadores, nós, agentes políticos, conscientizar e convidar, as pessoas para virem à Casa do Povo assistir uma sessão legislativa. Muito importante mesmo. Caros colegas, também hoje, ainda na minha fala, eu quero me solidarizar com a minha família, pelo falecimento da minha tia Alzenita Xavier, mais conhecida como Tia Anita. Ela veio a falecer, na última sexta-feira, tia de meu pai, uma pessoa, muito boa, uma mulher de garra, que teve muitas lutas aqui na terra, uma grande batalha, e foi morar no céu, e eu deixo aqui os meus sentimentos aos meus primos, às minhas primas, todos os filhos e netos de tia Anita. Também, caros colegas, eu quero aqui, mais uma vez, ressaltar do quão difícil é legislar. Legislar é muito difícil. Lendo aqui o projeto, que fala sobre o comportamento, as disposições sobre nós, pré-candidatos, daqui mais alguns dias, candidatos, o comportamento que deve ter e se ater aqui nesse legislativo. Eu, graças a Deus, agradeço a Deus, assim, pelo conhecimento e pela paciência e pela educação, que, graças a Deus, eu carrego comigo, e que o Senhor proteja, todos nós. Mas eu não posso deixar de dizer que é apenas um período eleitoral. Não precisa, de sermos assim tão enérgicos. Vamos lutar de maneira igual, mas é preciso ter cuidado para não ferir, não magoar. O período eleitoral vai passar, e nós somos um povo só. Aqui o que diverge dentro, talvez, é uma questão partidária, mas todos vocês, são meus colegas, e eu estimo, pela amizade de todos. Eu espero que tenhamos uma boa vivência, que possamos caminhar um respeitando ao outro. Sobre os projetos, eu vou comentar no momento, de votação, sobre a fala do nobre colega vereador Amarildo Lima. Eu anotei aqui, já estou avisando aqui o professor Valmir também, sei que ele vai tomar aí as providências, mas eu anotei, porque também sou uma representante do povo, sou também uma representante do bairro Tangará, e estarei aí, também correndo atrás e verificando o que eu puder para eu também trazer à população uma resposta numa próxima sessão. Quanto à questão das secretarias, nobre colega, eu entendo o posicionamento de Vossa Excelência, mas fica assim pesado, Vossa Excelência, dizer que as secretarias não agem, que a saúde não age, que o meio ambiente não age. Eu acho que vamos buscar para ver que tem o problema, mas não é bem assim. Mas fica para a gente conversar isso num próximo momento, porque eu não tenho nada contundente e correto para falar sobre isso. Ademais, eu quero desejar a todos uma linda semana, que Deus abençoe, visite a todos. Nobres colegas, é sempre um prazer estar com vocês, que Deus abençoe. Senhor presidente, grata pela oportunidade. Obrigado, nova vereadora Thelma. Com a palavra, o vereador Miron Matos. Senhor presidente, permite eu falar sentado? Gostaria de iniciar minha fala lendo uma passagem bíblica que se encontra no Salmo 119, versículo 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos,
e os seguirei até o fim. Ensina-me, Senhor, dai-me entendimento. Precisamos da instrução divina por meio da sua palavra e que o Espírito haja para iluminar os nossos corações. Essa é a necessidade contínua de todas as pessoas. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Quero também agradecer a todos os colegas que mencionaram o meu nome na sessão passada. Também aqueles que não mencionaram, mas tenho certeza que nas suas orações colocou o meu nome. Porque aqui somos uma família. E cada um dos colegas, apesar de debates, até debates um pouco ferrenhos, mas quero dizer que tenho todos os colegas aqui como irmão. Quero agradecer a todos que fizeram menção, tanto publicamente, como também nas suas orações. Tenho certeza. Quero também dizer e saudar, senhor presidente, os caros colegas vereadores. Quero saudar o professor Manfrini, o amigo Idalmar. Com esses nomes, eu quero saudar todas as pessoas aqui presentes. Quero saudar os funcionários dessa casa, na pessoa de Brau. E quero também, neste momento, aproveitando a oportunidade de externar os meus sentimentos ao nosso amigo Paulo Canelo, pela perca do seu irmão. Também quero externar os meus sentimentos à família do ex-vereador João da Venda, pelo falecimento de sua irmã, Nita. Senhor presidente, caros colegas, quero dizer do meu respeito da pessoa do senhor prefeito como ser humano, como pessoa, como próximo, porque isto é um princípio que trago de meus pais. Ao mesmo tempo, quero contestar os vídeos que o gestor fez falando da saúde e da valorização da agricultura no nosso município. Estamos há 3 anos e 8 meses da administração, com tanto dinheiro que esse município recebeu. O que foi feito na saúde e na agricultura? Temos sim Piatã no auge, graças aos cafeicultores que com seus trabalhos e dedicação hoje temos o melhor café do Brasil, ou melhor, do mundo. E a agricultura familiar? Será que os produtos da agricultura familiar estão indo para a merenda escolar em todas as escolas do município? Tem sim escolas que recebem esses produtos, mas tenho certeza que 90% dessas escolas não têm esses produtos da agricultura familiar. Tem simplesmente
produtos industrializados, comprados em empresas com validade. Escolas que só têm produtos industrializados, que nem sequer conhecem os produtos da agricultura familiar do nosso município. É o que acontece na zona rural do nosso município. Tendo que viver, como disse o nobre colega Amarildo, em uma das sessões passadas, que o aluno tem que conviver com suco, com bolacha e, às vezes, com cuscuz. Como valorizar a agricultura desse jeito? Como ele fala que vai valorizar a agricultura em nosso município, se teve a oportunidade e não o fez durante esses 3 anos e 8 meses? E agora, em pleno período eleitoral, fala de valorizar a agricultura em nosso município. Falando da saúde, o senhor prefeito falou do grande trabalho que tem feito na saúde. Quantas vezes os pacientes internados têm que sair para fazer exames fora, isto é, por conta do paciente, e retornar para o hospital? Sem falar o tempo de espera que pacientes ficam para serem atendidos. Muitos sentindo dores fortes. UBS, PSFs sem remédio. Nem sequer um dipirona. Sem remédio para diabéticos, hipertensos e etc. Remédios básicos. Cadê a farmácia popular? Onde os menos favorecidos, ou melhor, o pai de família, que trabalha tanto para colocar o sustento para suas famílias, que às vezes não sobra para comprar remédio, pode ir lá e pegar os remédios. Cadê a farmácia popular? A Secretaria de Saúde é a segunda secretaria que mais recebe recursos, ficando atrás só da Secretaria de Educação. Esta é a saúde de qualidade, vereador Beto Bahia? Gostaria de perguntar ao senhor prefeito, também, tão anunciada, propagada, feita em reunião da reforma e ampliação do mercado municipal de Cabralha. Fez anúncio, reuniões, licitação, tomada de preço, publicou o valor de R$ 883.321,27. Número da licitação 04/2023, de 20/12/2023. O que aconteceu? Eu pergunto, propaganda enganosa? Estas são as minhas palavras, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, novo vereador Miron Matos. Não tendo mais ninguém inscrito, entramos na ordem do dia. Desculpa, hoje eu estou meio... Palavra com os líderes. Quem fala primeiro, a oposição ou o governo? Vamos fazer o seguinte, das próximas vezes um fala primeiro e o outro fala vice-versa. Então pronto, a partir de hoje vai ficar assim. Quem fala primeiro, fala, professor Valmir, o governo. Obrigado, senhor presidente, por entender e que, de fato, eu estava aguardando por essa atitude do presidente há muito tempo. Preferi não interferir e fazer minha parte. Só passar algumas recomendações. O colega, eu vou tentar ser rápido, é muito pequeno o tempo. O colega ele mencionou aqui referente
questionou, né, referente à questão da agricultura local na merenda escolar, né, e busquei a informação e tive a informação da secretária que o cardápio eles são contemplados, tá, por essa agricultura local. Inclusive, eu tenho aqui todo o cardápio. O colega querido pegar, ele pode, viu? Pode estar pegando aqui, tá? Ela me passou toda aqui. Não vai dar tempo de passar, porque é muita coisa, de tudo que compra, que é comprado para merenda escolar, tá certo? Também referente ao bebedouro do Bom Sucesso, informar o colega que na sala tem o bebedouro, segundo a secretária, né? Tem na sala, segundo a secretária. Importante verificar, porque a Secretaria de Educação ela tem conhecimento desses atos. Porque os bebedouros, geralmente, eles ficam nos corredores, mas em escolas talvez menores ou algumas outras escolas, o bebedouro fica dentro da sala. Também foi passado essa questão. Referente também à estrada do Bom Sucesso, né, o colega aqui, Edelso, eu tive questionando a ele, porque vai muito nessa região. Segundo o colega aqui está presente, já está providenciando, não é isso, colega? É Bocânia, justamente. Já está providenciando a roçada da estrada, que de fato precisa. Também busquei informação referente ao banheiro lá do Coxó. Na verdade, existe alguns danos, sim, mas é questão de cerâmica, né? A questão de cerâmica precisa ser trocada, mas que o banheiro funciona normalmente, né? Também referente à fossa, colega, que o colega questionou aqui, um problema de inúbia. Eu perguntei ao colega qual é o endereço, inclusive lá me perguntaram qual é o endereço, o colega não falou. Mas a resposta que eu obtive foi a seguinte, a resposta foi essa: se for uma que fica próxima à Casa de Branco, que esse problema tem mais de 30 anos. Eu perguntei, mas não tem como arrumar? Aí, segundo o vice, não. Essa foi a informação que eu tive, tá? A informação que demais, ele perguntou assim, é uma próxima à Casa de Branco. Aí ele me perguntou o endereço, perguntei ao colega, o colega não me passou, e eu fiquei sem saber como é que eu responderia para ele, ok? Na verdade, eu acredito, né, o endereço, que era, eu falei o nome da rua, que era entre o Bar de Branco e o Açougue da Delfim. Então, quando o colega falou, eu não deu tempo para anotar aqui, aí eu voltei, questionei. E algumas demandas que o colega aqui passou, colega, são demandas que requer tempo, né? Como verificação de questão de muro para fazer, parece que corre mão em alguma escola, né? É interessante estar verificando essas questões. E também aqui ainda tenho quase 2 minutos, só para falar alguma coisa em cima, na condição de líder também, e acho que cabe a minha fala na condição de líder, com base na fala do nobre vereador Manuel Miron, quando ele fala de deslocamento de pacientes do Hospital de Piatã para outras localidades, o colega ele falou e não, digamos que ele não fundamentou, digamos assim, ou se explicou melhor, porque é comum. Porque se você observar, cidade igual Ceabra, né, pacientes são transferidos para feiras são transferidos para Salvador, tem coisa que Salvador não resolve, o paciente é transferido para São Paulo. Então, essa coisa de transferência é de acordo com a condição do município. Claro que o município precisa de rever quais são aqueles exames que ele pode buscar fazer para que o paciente não precisa sair, mas essa questão do paciente ser deslocado de uma cidade para outra, da forma que o colega falou, eu entendi que o colega foi infeliz na sua fala no momento, porque existem casos que a própria cidade grande, ele é obrigado a transferir o paciente para outras cidades, para que ele possa fazer o tratamento ali. Então, a gente sabe que hoje quem tem câncer é Paulistino Maltese, em qualquer lugar da Bahia que tiver. É só fazer essa ponderação, porque talvez faltou o colega passar algumas informações com base em algum exemplo, né, que não deveria ter ido, etc. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, caro líder do governo, professor Valmir. Com a palavra, o líder da oposição, Amarildo Lima. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de deixar claro aqui, né, em relação aos trabalhos nessa casa e os debates, né? Em relação a respeito aqui, tenho respeito por todos os colegas. Pessoal, não tenho nada contra. Só que, vereador Miron, não podemos deixar de trazer uma fala da população para essa casa,
achando que vai desagradar algum dos nobres colegas, né? Infelizmente, eu não fiz isso durante esses 3 anos e meio, não vou fazer de agora em diante. Se vai desagradar os nobres colegas, tudo bem. Pessoal, eu não tenho nada contra ninguém, mas a partir do momento que for para defender as pessoas ou agradar os nobres colegas nessa casa, eu prefiro agradar quem me colocou nessa cadeira, né? Então, gostaria de deixar claro isso, porque às vezes a população enxerga de forma diferente, quando se fala de respeito e tudo mais, aqui todo mundo se respeita, né? Mas não posso deixar de trazer uma demanda da comunidade, porque vai ferir o trabalho de algum dos nobres colegas nessa casa, até porque, como eu sempre falei aqui, Beto, vereador não vota nem de vereador, né? E quem nos coloca aqui são as pessoas. Então, portanto, eu vou usar esse microfone aqui sempre a favor das pessoas, independente do que aconteça. Em relação à secretaria que a nobre colega Thelma citou, né? A Secretaria de Meio Ambiente do nosso município hoje, eu gostaria que apresentasse um trabalho, né, durante esses 4 anos. Mudou o secretário e nada mudou, a Secretaria de Meio Ambiente, né, está de braços cruzados, muitas das vezes vejo aí na rua fazendo dancinha o secretário, né, mas eu acho que a parte mesmo da pasta dele mesmo não tem nada para mostrar. E em relação ao cardápio da escola aqui, da merenda escolar, nobre colega, eu tenho aqui em mãos, e eu posso dizer para Vossa Excelência, tem um registro, que o que tem no cardápio, que possa ser que venha da agricultura familiar, é uma polpa de morango, daqui da nossa região. No mais, são todos produtos industrializados. Isso eu falo para o colega, né, e posso provar, né? Infelizmente, é isso que temos. Não temos uma farinha, não temos uma tapioca, não temos, né, absolutamente nada. Não temos uma verdura. Então, é isso que acontece hoje nas nossas escolas e que, às vezes, a Secretaria passa para Vossa Excelência. Agradeço Vossa Excelência por estar sempre empenhado em trazer uma resposta, né, para nós aqui que fazemos o questionamento, mas, na verdade, a realidade é outra. Mas, em relação ao seu trabalho como líder de governo, Vossa Excelência sempre fez um bom trabalho de ouvir aqui as demandas, principalmente da oposição, e trazer uma resposta para a gente, fazendo assim os esclarecimentos que é passado para Vossa Excelência. Nisso não tenho do que reclamar do seu trabalho. E em relação à obra de Núbia, Beto, são 30 anos, né, Beto? 30 anos foi quando eu nasci, né? Esse problema é um problema que eu acho que não existe engenheiro no nosso município, não existe secretaria de obras para não resolver um problema no distrito como Núbia, que tem 30 anos. Isso foi a palavra do vice-prefeito, né? Então, você imagina como é que está a situação, né? 30 anos sem conseguir resolver um problema de uma fossa no distrito de Núbia. Eu espero que a próxima gestão, né, possa assumir aí e fazer esse trabalho aí num período de 2 meses, no máximo, que eu acho que não passa disso, né? Mas, no mais, é só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, líder da oposição, Amarildo Lima. Entramos na ordem do dia. Deliberação do projeto de resolução número 002/2024 da mesa diretora, que dispõe sobre fixação do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Piatã, Estado da Bahia, para a legislatura 2025 a 2028. Peço à Ana que leia os pareceres. Parecer do projeto de resolução número 002 de 2024, Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas, sobre o projeto de resolução número 02 de 2024, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Piatã, Estado da Bahia, para a legislatura de 2025 a 2028. O voto da comissão. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas decide pelo parecer pela aprovação do projeto de resolução número 02 de 2024, Piatã, Bahia, 12 de agosto de 2024, assinado pelo relator Zaqueu Alves de Souza. Parecer do projeto de resolução número 02 de 2024, Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de resolução de número 02 de 2024, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Piatã, Estado da Bahia, para a legislatura de 2025 a 2028. Voto da comissão. A Comissão Permanente de Justiça e Redação decide pelo parecer favorável ao projeto de resolução número 02 de 2024, concluindo, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e pela legalidade deste, sugerindo ao plenário a sua aprovação na forma original.
Piatã, Bahia, 12 de agosto de 2024, assinado pelo relator da comissão, José Hélio Mesquita. Parecer jurídico. Projeto de resolução, número 02 de 2024, interessado Câmara Municipal de Piatã, Bahia, ementa direito constitucional, direito municipal, dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Piatã, Bahia, para a legislatura de 2025 a 2028. Conclusão do parecer jurídico. Diante do exposto, essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de resolução número 02 de 2024. A opinião desta assessoria não substitui os pareceres das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Ademais, a análise da oportunidade e a conveniência do projeto compete à Câmara Municipal, enquanto o parecer jurídico se restringe única e exclusivamente à análise técnico-jurídica. É o parecer, salvo o melhor juízo, Piatã, Bahia, 12 de agosto de 2024, assinado pelo assessor jurídico da Casa, Dr. Matheus Silva Souza. Obrigado, Ana. Esse aqui é em relação ao subsídio dos vereadores 2025 a 2028. E ninguém está votando aqui salário de vereador recente. Vamos votar para a próxima legislatura, da legislatura vindoura. Então, no caso, eu coloco o projeto em discussão. Quem queira falar, sinta-se à vontade. Ninguém vai falar? Com a palavra o vereador Beto Bahia. Senhor presidente, eu quero parabenizá-lo, né, por essa atitude de estar fazendo a correção do salário do vereador, dizer que é proibido que o vereador legisle em sua própria causa. Então, o salário que nós estamos hoje atualizando vai valer a partir do ano que vem para os novos vereadores. Dizer que ninguém nessa casa tem assento garantido. Nós vamos agora para uma disputa eleitoral, que inclusive é acirrada, está sendo disputado aí voto a voto. Quero lembrar que o vereador de Piatã hoje tem o menor salário da Chapada Diamantina. Dizer que nós fomos prejudicados pelo presidente do último biênio, da última legislatura, porque ele não era mais candidato e não teve assim o interesse de atualizar o salário do vereador. Dizer que o salário que nós temos hoje ainda é o salário de 2013, apenas com a perca inflacionária no ano de 2016, então, de 2015. Então, nós perdemos o ano de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2023. Por isso, quero parabenizar a Vossa Excelência. São essas minhas palavras, e parabéns. Vereador professor Valmir. Só dizer também, parabenizar ao presidente dessa casa, bem lembrado, o novo vereador Gleison Roberto. Ele fez menção às gestões anteriores, né, de forma correta, mas lembrando que eu passei por essa casa na condição de presidente, mas durante os 2 anos, 2021 e 2022, não dava condição para que esse processo fosse realizado, porque ele terá que ser no último ano, e é por isso que está passando pelo colega, e dizer que, se fosse o meu caso, eu faria o mesmo. Dizer e parabenizar ao nobre colega. Obrigado, colega, por ter lembrado dessa parte. Com a palavra o vereador Mirô Matos. Também quero parabenizar o presidente e dizer que estou encerrando a minha carreira, mas sei da obrigação, sei da lei que existe, dos direitos dos vereadores na próxima legislatura. Aí eu pergunto, quando o Congresso Nacional aprova
piso salarial para uma categoria, seja ela qual for, não tem que ser cumprido? O município não paga? E isso requer também o direito, é lei. Então, se é lei, vamos votar, vamos cumprir a lei para a legislatura próxima. Obrigado. Mais alguém? Com a palavra o vereador Amarildo Lima. Senhor presidente, o nobre colega Beto Bahia foi muito feliz na sua fala aqui, né, esclarecendo esses pontos. E dizer, senhor presidente, que a emenda constitucional 25 de 2000 estabelece um limite percentual de 30% para a fixação dos subsídios dos vereadores em relação ao subsídio dos deputados estaduais. Portanto, nós estamos fazendo aqui tudo dentro da legalidade, né? Não escolhemos aprovar esse projeto com esse valor, mas sim de acordo com o que estabelece a lei, né? 30% em relação ao subsídio dos deputados estaduais da Bahia. Então, é o que estabelece a lei, portanto, estamos fazendo tudo dentro da legalidade. E dizer também para algumas pessoas que esse projeto ele entra em vigor a partir da próxima legislatura, 2025 a 2028. Né? Portanto, tem, né, eu me coloco e coloco também outros colegas que talvez não estejam nem aqui nos próximos anos. Então, não vai ser beneficiado por esse aumento. Né? Deixar claro para as pessoas, para depois não usarem, né, dos meios de comunicações aí para tentar fazer a cabeça das pessoas, né, não esclarecendo os fatos. Né? Eu acho que, se é para esclarecer, tem que ser de forma imparcial, para que as pessoas entendam o que está acontecendo, né, e não realmente só jogar para a galera. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, meu vereador Amarildo Lima. Mais algum vereador queira falar? Então vamos para a votação. Projeto em votação. Votação encerrada. Aprovado. Por unanimidade. Deliberação do projeto de lei número 112/2024 da mesa diretora, que dispõe sobre fixação do subsídio do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais de Piatã e para o mandato 2025 a 2028. Peço à Ana que leia os pareceres. Parecer projeto de lei número 112 de 2024, Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas, sobre o projeto de lei número 112 de 2024, que dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais de Piatã para o mandato de 2025 a 2028. O voto da comissão. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas decide pelo parecer pela aprovação do projeto de lei número 112 de 2024, Piatã, Bahia, 12 de agosto de 2024, assinado pelo relator Zaqueu Alves de Souza. Parecer do projeto de lei número 112 de 2024, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei número 112 de 2024, que dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais de Piatã para o mandato de 2025 a 2028. Voto da comissão. A Comissão Permanente de Justiça e Redação decide pelo parecer favorável ao projeto de lei número 112 de 2024, concluindo, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e pela legalidade deste, sugerindo ao plenário a sua aprovação na forma original.
Piatã, Bahia, 12 de agosto de 2024, assinado pelo relator José Hélio Mesquita. Parecer jurídico, projeto de lei número 112 de 2024, interessado Câmara Municipal de Piatã, Bahia, ementa direito constitucional, que dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais de Piatã para o mandato de 2025 a 2028. O voto do parecer jurídico, a conclusão. Diante do exposto, essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 112 de 2024, desde que atendidas as recomendações constantes neste parecer. A opinião dessa assessoria não substitui os pareceres das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Ademais, a análise da oportunidade e a conveniência do projeto compete à Câmara Municipal, enquanto o parecer jurídico se restringe única e exclusivamente à análise técnico-jurídica. É o parecer, salvo melhor juízo, Piatã, Bahia, 12 de agosto de 2024, assinado pelo assessor jurídico da Casa, Dr. Matheus Silva Souza. Obrigado, Ana. Coloco o projeto em discussão. Aí é em relação ao prefeito, ao vice-prefeito e aos próximos secretários. Com a palavra, vereador Beto Bahia. Senhor presidente, primeiro eu quero saudar as pessoas que chegaram aqui após a minha primeira fala, saudar o amigo Viva, saudar o amigo José Muniz de Souza, ninguém sabe quem é, né? Carinhosamente tratado por todos como Zé Pezinho. O amigo Geraldo Lula, tratado carinhosamente também como Geraldo Baú. Senhor presidente, igualmente o salário dos vereadores, o salário do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários também se encontram desatualizados, correspondente ao mesmo tempo. Então, dizer que nós estamos aqui hoje fazendo justiça à lei, fazendo aquilo que nos ampara a Constituição Federal. Então, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência pela atitude. Mais algum vereador? Não tendo mais ninguém, coloco o projeto em votação. Votação encerrada. Aprovado. Tinha mais um projeto que era do autor Beto Bahia em relação aos fogos, e aí, como ele disse antes, ele retirou de pauta para fazer algumas correções, então fica retirado de pauta. Sala das Sessões, 13 de agosto de 2024, declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado, tenham um bom dia.